logo! E ele caminhava de um lado para o outro, em frente à escadaria do seu prédio no Brooklyn. Aí, o Matthew retornou alguns dias depois, propondo uma conversa com o representante da Theranos no escritório jurídico da Boyd Schiller, em Manhattan. Ele concordou no início, mas depois pensou melhor sobre o caso, porque isso seria equivalente a caminhar diretamente para a Cova dos Leões. Aí ele decidiu ligar de volta e disse: quer saber? Eu tenho uma mudança de planos e vocês vão ter que fazer do meu jeito. Você pode dizer para o representante da Theranos e para a falange de advogados que dessa vez é eles que terão que vir até mim. Aí o Matthew concordou e eles marcaram uma reunião para as 13 horas de terça-feira, dia 23 de junho, na Avenida das Américas, o endereço da sede do Wall Street Journal. A delegação da Theranos que veio ao escritório da Wall Street Journal era composta principalmente de advogados. Liderando o bando estava o próprio David Boies. Ao seu lado estavam Mike, a Meredith e a Heather King, ex-sócia do escritório e assistente da Hillary Clinton, que se tornara advogada-geral da Theranos menos de 2 meses antes. Mais atrás no grupo estava também o Matthew, o Peter Fritsch, que era ex-repórter do Wall Street Journal e um dos fundadores de uma agência de pesquisa concorrente em Washington, D.C. O único executivo da Theranos era o Daniel Young. Com a previsão de que seria uma reunião explosiva, o John trouxe seu editor, Mike Sinkoff, que era o chefe da equipe investigativa, e também o Jay Conte, o advogado-chefe da empresa controladora do Wall Street Journal, que trabalhava lado a lado com a redação do jornal, quando o assunto eram questões jornalísticas sensíveis. E ele havia mantido os dois a par da reportagem e também havia confidenciado suas fontes secretas. Eles então se sentaram em uma sala de conferências no 5º andar da redação do Wall Street e o tom que a conversa tomaria foi estabelecido logo de início, quando a Meredith e o Mike alocaram pequenos gravadores em cada canto da mesa. A mensagem era clara. Para eles, aquela reunião era abordada como um depoimento que seria usado em um procedimento jurídico no futuro. E atendendo a um pedido do Matthew, o John tinha enviado uma lista com 80 perguntas 2 semanas antes, que seriam a base daquela conversa. E a Heather, a advogada da Theranos, abriu a reunião dizendo que estava lá para refutar as falsas alegações e premissas incutidas nas perguntas. E logo depois ela soltou o primeiro míssil. Para nós, fica claro que com certeza uma de suas principais fontes é um jovem chamado Tyler Schultz. E ela olhou para o John fixamente ao dizer aquilo, em uma rajada de abertura claramente ensaiada e projetada para perturbá-lo. Ele manteve a sua cara de pôquer e não disse nada. Eles poderiam suspeitar de Tyler o quanto quisessem, mas ele não trairia a confiança dele, dando-lhes a confirmação de quem estavam procurando. E ela continuou a denegrir o Tyler, dizendo que ele era jovem demais, desqualificado, e depois afirmou que as suas outras fontes eram ex-funcionários insatisfeitos que eram igualmente nada confiáveis. Aí o editor interrompeu e disse: olha, nós não vamos revelar nossas fontes confidenciais. E a Theranos não deveria estar supondo quem são. E ele disse isso de forma educada, mas firme. Aí o David Boies entrou na conversa pela primeira vez fazendo o papel do policial bonzinho, em contraste com o papel de policial durão que estava sendo interpretado pela Heather. Só queremos mesmo fazer isso passo a passo, para que vocês percebam que simplesmente não há história alguma aqui. O super advogado de 74 anos disse suavemente isso, e as suas sobrancelhas espessas e o cabelo grisalho ralo parecia um avô tentando reconciliar as crianças que brigavam. Aí o John sugeriu que eles começassem pelas perguntas que ele havia enviado. Mas antes que tivesse tempo de ler a primeira, a Heather demonstrou um comportamento agressivo e soltou um aviso cortante. Nós não consentimos que você publique sobre nossos segredos comerciais. Eles tinham começado a reunião há apenas alguns minutos e para o John estava claro que a estratégia principal que ela adotaria seria tentar
intimidar Wall Street. Então, ele decidiu informá-la que aquilo não funcionaria. Não consentimos em abrir mão de nossos privilégios jornalísticos. A contestação do John pareceu causar o efeito desejado. Ela se mostrou mais conciliatória e então começaram com as perguntas, uma por uma. O John esperava que o Daniel Young, o único executivo da Theranos presente, as respondesse. No entanto, não demorou muito para discordarem e tudo desmoronar. Aí o Daniel reconheceu que a Theranos possuía analisadores comerciais de sangue. De acordo com ele, eram usadas apenas para comparações e não para entregar resultados. E aí, ele perguntou, John, se um desses equipamentos, era o Advia da Siemens. E o Daniel Young preferiu não comentar, alegando que era um segredo comercial. Então, John perguntou se a Theranos fazia exames com as amostras coletadas, com uma picada no dedo no Advia da Siemens, usando, é claro, um protocolo de diluição especial. E aí ele evocou a questão de segredos comerciais e disse que não vou responder a essa pergunta. Mas aí ele argumentou que diluir amostras sanguíneas era algo comum na indústria laboratorial. Dali em diante, a conversa ficou repetitiva e o John disse: essas perguntas são o coração da minha história. Se vocês não estiverem preparados para respondê-las, qual é o propósito desse encontro? Aí o David respondeu que eles estavam fazendo o que podiam, mas que não poderiam revelar quais métodos a Theranos empregava. A menos, John, que você assine contratos de confidencialidade. Porque esses são segredos que a Quest e a LabCorp estão desesperadamente tentando descobrir de qualquer maneira possível. É uma espionagem industrial. À medida que o John continuava pressionando em busca de respostas mais substanciosas, o David Boyce ficou bravo. E de repente, ele não portava mais a figura daquele avô amigável. Ele rangiu os dentes. Esse era o David Boyce que inspirava medo em seus adversários de tribunal. E ele soltou insultos a respeito dos métodos jornalísticos do John, disse que ele tinha feito perguntas que eram falaciosas e danosas aos Theranos, as perguntas que ele fez aos médicos que procurou, e aquilo iniciou uma troca muito tensa entre eles, e eles ficaram se encarando sobre a mesa, e o editor dele entrou no meio da conversa para desarmar a situação, mas não demorou muito para ele começar a discutir com as duas advogadas da Theranos também. A briga verbal dele se tornou quase cômica. E aí a Heather disse: só está parecendo que vocês querem que a gente entregue a fórmula da Coca para convencê-los de que não contém arsênico. Aí o editor falou: ninguém pediu a fórmula da Coca. Outra discussão começou sobre o que legitimamente constituía um segredo comercial. Aí o John perguntou: como é que qualquer coisa envolvendo um analisador comercial fabricado por um terceiro poderia de alguma forma ser considerada um segredo comercial da Theranos? Aí o advogado respondeu sem convencer que a diferença não era tão simples como o John tentava fazer que fosse. Quando eles passaram as perguntas dele sobre o Edson, ele então falou: quantos exames sanguíneos a Theranos realizou no equipamento? Aquilo também era um segredo comercial, eles disseram. E aí ele sentiu como se estivesse assistindo a apresentação ao vivo do Teatro do Absurdo. A Theranos realmente possuía qualquer nova tecnologia? E aí ele decidiu colocar esse pensamento na mesa. E o temperamento do David foi inflamado novamente. E aí ele respondeu enfurecido. Examinar amostras minúsculas retiradas de uma picada no dedo era algo que ninguém na indústria laboratorial tinha conseguido realizar antes. Aí o editor disse: a Theranos está fazendo isso, e a menos que seja mágica, é uma nova tecnologia. E eles continuaram andando em círculos, nunca obtendo uma resposta direta sobre quantos exames a Theranos realizava no Edson em comparação com os analisadores comerciais. E isso era frustrante para o John, mas também mostrava-se como um sinal de que ele estava no caminho certo. Eles não ficariam tão na defensiva assim se não tivessem nada para esconder. A reunião se arrastou dessa forma por mais
4 horas. E conforme eles continuavam com a lista de perguntas, Daniel Young respondeu algumas delas sem recorrer ao segredo comercial. Ele reconheceu que havia problemas com o exame de potássio da Theranos, mas afirmou que já tinha sido rapidamente resolvido e nenhum resultado errado havia sido enviado para qualquer paciente. O Alan Bean havia dito o contrário, então ele suspeitou que o Daniel estivesse mentindo sobre o assunto. O Daniel também confirmou que a Theranos realizava os ensaios de proficiência de modo distinto da maioria dos laboratórios, mas argumentou que isso justificava-se pelo fato de que sua tecnologia era única. Aí ele confirmou que a inspetora do Cilia não havia visto a sala Normandia do laboratório da Theranos durante sua inspeção e alegou que ela fora informada de sua existência. Uma de suas respostas pareceu muito estranha para o John, porque quando ele mencionou o artigo publicado no Haematology Reports de coautoria da Elizabeth, o Daniel imediatamente descartou, dizendo que estava desatualizado. Então ele disse, olha, esse estudo aí já perdeu a validade. Foi um estudo conduzido com uma tecnologia antiga da Theranos e seus dados eram antigos de 2008. E aí o John perguntou, tá, mas por que ela citou na New Yorker? Era evidente que a Theranos estava tentando se distanciar daquele estudo, provavelmente porque estava ciente de sua inconsistência. Aí depois ele perguntou sobre o Ian Givens e o Daniel reconheceu que o Ian contribuiu de forma importante nos primeiros anos da empresa, mas disse que seu comportamento tornou-se instável no fim de sua vida e deu a entender que naquela altura ele não sabia mais das coisas. Aí a Heather interrompeu, descartando o Ian, e disse esse aí era um alcoólatra. Enquanto isso, o David passou a atacar a credibilidade da Rochelle, apontando que ela não tinha providenciado uma declaração juramentada no caso do Richard Fields, fazendo com que o juiz rejeitasse o testemunho dela no tribunal. E o John falou, tá, mas o fato dela ter ou não entregue uma declaração juramentada, no caso do Richard Fields, é outro assunto. Eu a considerei confiável como fonte e ela está falando comigo oficialmente. Ela está sob juramento comigo. Aí depois o John falou sobre os casos de resultados questionáveis que ele obteve na pesquisa para a reportagem. E aí o Daniel disse que para poder responder aos casos específicos dos pacientes que o John estava mencionando, a Theranos precisaria obter documentos assinados por cada um, abrindo mão de seus direitos de privacidade como pacientes. E aí a Heather olhou e falou, será que você pode nos ajudar a conseguir? Aí ele concordou e a reunião finalmente acabou. E já eram quase 18 horas. E a Heather dava a impressão de querer enfiar uma adaga no peito do John. 3 dias depois, a Erika estava trabalhando até tarde no laboratório em seu novo emprego, em uma empresa de biotecnologia chamada Antibody Solutions. E aí um colega apareceu para dizer que havia um homem procurando por ela. Aquele homem tinha ficado esperando em seu carro no estacionamento por um bom tempo, o colega informou. Aí a Erika ficou imediatamente em alerta. E nisso havia a moça dos recursos humanos, chamada Mona, e ela havia deixado diversas mensagens em sua caixa postal do celular naquele mesmo dia, dizendo que havia algo urgente sobre o qual precisava falar com ela. A Erika não retornou as ligações, e agora havia esse homem misterioso esperando lá fora para conversar com ela. Ela suspeitava de que ambos estavam nisso juntos. Eram umas 18 horas, sexta-feira, e já não haviam muitas pessoas no escritório do laboratório. E aí, por segurança, a Erika pediu que seu colega a acompanhasse até o carro. E ao saírem do prédio, um jovem desceu de uma SUV e caminhou até eles, em passos rápidos. E aí, esse homem estava com um envelope. Ele o entregou a Erika, deu as costas e partiu. Quando ela viu o endereço no envelope, o coração dela quase parou. Entregue em mãos, estava tudo ali em detalhes. A única pessoa que sabia que aquele era o endereço de onde ela estava morando era sua colega Julie. 2 semanas antes, a Erika não renovou o aluguel de seu apartamento em Auckland
e temporariamente ela decidiu se mudar para ficar com a Julie antes de voltar para a China no outono. E aí ela apenas passava as noites de fim de semana lá, ou acampava, viajava, também nos fins de semana. Nem mesmo sua mãe sabia o endereço. Somente alguém que a tivesse seguido saberia qual era. A carta, dentro do envelope, estava timbrada com o logotipo do escritório David Boies Schiller. Quando ela começou a ler, o pânico só aumentou. Prezada senhorita Chang, este escritório representa a Theranos. Temos razões para acreditar que você revelou alguns dos segredos comerciais da empresa e outras informações confidenciais sem autorização. Também temos razões para acreditar que você fez isso juntamente com declarações falsas e difamatórias sobre a empresa, com o objetivo de prejudicar seus negócios. Você está orientada a imediatamente interromper e desistir de tais atividades. A menos que essa questão seja resolvida de acordo com os termos estabelecidos nesta carta até às 17 horas de sexta-feira, do dia 3 de julho de 2015, a Theranos levará em conta todas as possibilidades apropriadas para resolver a questão, incluindo abrir um processo contra você. E não só isso, a carta continuava dizendo que se a Erika desejasse evitar o litígio, ela deveria se submeter a uma entrevista com os advogados do escritório e revelar quais informações tinha fornecido sobre a Theranos e a quem. O mais impressionante é que essa carta estava assinada pelo próprio David. A Erika dirigiu até a casa da Julia e passou o fim de semana lá com as cortinas fechadas, com medo demais para colocar os pés para fora de casa. Enquanto isso, na costa leste, o John estava sentindo que as coisas ficavam cada vez mais sérias. Naquela mesma noite, sexta-feira, ele recebeu uma mensagem do Alan Bean. Era a primeira vez em quase 2 meses que o John tinha notícias dele. E ele falou: a Theranos está me ameaçando novamente. Os advogados dela acham que eu estou violando minha declaração juramentada. E aí eles começaram a conversar por telefone e o John atualizou sobre a interminável reunião com a delegação da Theranos no Wall Street. E ele ficou preocupado que isso o assustaria, mas pelo contrário, o Alan ficou fascinado por esse novo passo. E ele disse que estava falando com um novo advogado, um ex-promotor federal que havia trabalhado na força de ataque à fraude do Medicare. Então, por causa disso, ele estava se sentindo menos vulnerável às táticas de intimidação da Theranos. E aí ele disse: olha, John, eu mudei de ideia e eu quero continuar te ajudando na reportagem. Mais tarde, naquela noite, um e-mail da Meredith apareceu na caixa de entrada do John. A Meredith da Theranos. Havia uma carta formal do David Boies em anexo que era interessada ao Jay, o editor. Tecnicamente, o John foi colocado em cópia. E aí, nessa carta, eles estavam citando vários estatutos da Califórnia e a carta exigia severamente que Wall Street destruísse ou devolvesse todos os segredos comerciais e informações confidenciais que estivessem em sua posse. E o David sabia que não havia a menor chance do Wall Street permitir aquilo, mas era um tiro de advertência. Qualquer dúvida remanescente que o John tinha e de que a Theranos até mesmo poderia estar empregando um contra-ataque agressivo, desapareceu na segunda-feira da manhã seguinte. O John estava parado em seu carro, ouvindo o rádio, e ele esperava que o caminhão de limpeza liberasse a passagem, um dos aspectos menos agradáveis da vida no Brooklyn, quando seu celular tocou. Aí ele abaixou o volume da música e atendeu. E era a Erika, e ela parecia muito alterada. E ela contou sobre o homem no SUV, o endereço no envelope e o ultimato do David. E o John tentou acalmá-la, mas ele sabia que era muito provável que ela estivesse sob vigilância, e ele admitiu isso. Mas estava seguro de que aquilo tinha começado recentemente e de que a Theranos não tinha provas, que ela era uma de suas fontes. E aí ele disse: Erika, essa é uma das tentativas para que você confesse. Eles estão blefando. E ele encorajou a Erika a ignorar a carta e a continuar sua vida normalmente. Era possível dizer que pela hesitação em sua voz, ela ainda estava petrificada, mas concordou em seguir o conselho dele. No dia seguinte, o John recebeu um e-mail da doutora Sander, de Phoenix.
um representante de vendas da Theranos tinha aparecido em seu consultório para dizer que o presidente da empresa, o Sunny Balwani, estava na cidade e queria encontrar com ela. Quando ela recusou o convite, ele ficou hostil e deu a entender que a recusa traria sérias consequências. O John não pôde acreditar naquilo. Ele pensou, tá, ir atrás das minhas fontes confidenciais era uma coisa, mas ameaçar uma médica que tinha falado comigo oficialmente era inaceitável. Aí ele enviou um e-mail a Heather King informando de que ele estava ciente da visita que o representante fez à doutora e que, caso soubesse de qualquer outro incidente do tipo, os consideraria dignos de notícia e os publicaria na reportagem. Aí ela negou e disse, não, imagina, o representante não fez nada errado. E longe de recuar, a Theranos deu mais um passo. Mais tarde naquela semana, o David enviou uma segunda carta ao Wall Street. Diferentemente da primeira, que tinha apenas 2 páginas, essa tinha 23 e explicitamente ameaçava abrir um processo se o jornal publicasse a reportagem que difamasse a Theranos ou que revelasse qualquer um de seus segredos comerciais. Uma boa parte da carta era um ataque abrasador à integridade jornalística do John, e no curso da sua reportagem ele tinha deixado de ser justo, objetivo e imparcial, e que, pelo contrário, parecia estar obcecado em produzir uma narrativa pré-determinada e falsa. Eles deixaram isso assim enfatizado. E na verdade, a principal evidência que a Theranos tinha para apoiar esse argumento baseava-se em declarações assinadas que a Theranos obtivera daqueles 2 médicos com quem o John havia falado. Também era alegado que o Johnny havia descaracterizado o que os médicos haviam dito e que eles também não haviam deixado claro que poderia usar, que no caso o John poderia usar, as informações deles em um artigo impresso. E na verdade, o John não tinha planejado usar o caso desses 2 médicos de Scottsdale, porque eram histórias de segunda mão. A paciente em questão estava sendo tratada por outro médico da clínica deles, que tinha se recusado a falar com o John. Porém, mesmo que eles tivessem assinado essa declaração, de forma alguma enfraquecia a história dele. A probabilidade de que eles cederam à pressão da empresa preocupou o John, mas aí ele notou que não havia uma declaração assinada pela Adrienne Stewart, a terceira médica que ele entrevistou naquela clínica. E isso era um bom sinal, porque ele estava planejando usar um ou os 2 casos de pacientes que ela havia exposto a ele. Quando John falou com ela por telefone, ela disse que estava visitando sua família indiana e que não estava na clínica quando os representantes da Theranos apareceram. Aí ele contou sobre as declarações que seus colegas assinaram e a alertou de que a empresa provavelmente tentaria a mesma tática pesada quando ela retornasse. A Dra. Stewart enviou um e-mail a ele alguns dias depois para informar que o Sunny e outros 2 homens de fato foram falar com ela, assim que voltou do Arizona. A recepcionista os informou que ela estava atendendo, mas eles se recusaram a ir embora e ficaram na sala de espera por horas até que ela finalmente apareceu e os cumprimentou. Eles conseguiram marcar um encontro para a sexta-feira seguinte, o que seria dali a 2 dias. E o John ficou com um mau pressentimento sobre aquele encontro. Só que não havia nada que pudesse fazer. A Dra. Stewart prometeu que não cederia a qualquer pressão. Ela achava importante se posicionar sobre seus pacientes e sobre os exames do laboratório. Aí na sexta-feira ele tentou falar com a Dra. Stewart diversas vezes na parte da manhã, mas não conseguiu. Ela retornou a ligação dele no começo da noite, quando ele estava dirigindo para o leste de Long Island para passar o fim de semana com a sua esposa e os seus 3 filhos. E ela parecia estar muito abalada. Ela contou que o Sunny tentou fazer com que ela assinasse uma declaração similar à que seus colegas assinaram, mas que ela educadamente recusou. Furioso, ele ameaçou arruinar sua reputação caso ela aparecesse em qualquer artigo do Wall Street sobre a Theranos. Enquanto o John tentou reforçar que aquela era uma ameaça sem fundamento, caiu a ficha de que não havia nada que faria aquelas pessoas
pararem, elas continuariam tentando liquidar a história dele. Os primeiros dias de julho de 2015 trouxeram duas boas notícias para a Theranos. A primeira era que o FDA tinha aprovado o exame colhido pela picada no dedo patenteado da empresa para HSV-1, um dos tipos de vírus da herpes. A segunda era que uma nova lei que o Arizona aprovou, autorizando que os cidadãos daquele estado podiam fazer os exames de sangue sem prescrição médica. Um projeto de lei que a Theranos praticamente escreveu e fez um lobby pesado pela aprovação. E isso estava prestes a entrar em vigor. A empresa celebrou essas conquistas fazendo uma festa de 4 de julho na nova sede localizada na Page Mill Road. As festividades começaram no refeitório com discursos motivadores da Elizabeth e depois do Sunny. E aí depois eles foram para o lado de fora, onde estava rolando um open bar, um buffet e música eletrônica, que, aliás, aguardavam os funcionários. A Theranos divulgou a aprovação dos exames de herpes como uma prova de que sua tecnologia funcionava. Mas o John se manteve profundamente desconfiado. Em jargão de laboratório, o exame de herpes era um exame qualitativo. Esses exames oferecem respostas positivas ou negativas simples às questões de se uma pessoa possui determinada doença. Eles são tecnicamente muito mais fáceis de serem realizados corretamente do que os exames quantitativos projetados para medir a quantidade precisa de um analito no sangue. A maioria dos exames de rotina são quantitativos. E aí, o John ligou para uma das suas fontes, que era do alto escalão de divisão de equipamentos médicos do FDA, e ele confirmou seu raciocínio. A aprovação do exame de herpes foi a única aprovação que, de forma alguma, dava cobertura total à tecnologia da Theranos. Os dados clínicos que a empresa tinha enviado à agência para vários de seus outros exames feitos pela coleta com a picada no dedo eram precários e não eram bons o suficientes para serem aprovados. E essa fonte revelou tudo isso. Quando John comentou sobre as coisas que havia descoberto ao longo da sua reportagem, desde a prática de diluição de amostras retiradas do dedo que a Theranos realizava em analisadores comerciais, até a manipulação dos ensaios de proficiência e os resultados questionáveis de exames que alguns médicos e pacientes receberam, ele pareceu ficar muito perturbado. Em partes, o problema era que 3 anos após o conflito da Elizabeth, com o agora aposentado o tenente-coronel David Shoemaker, a Theranos continuou a operar em uma terra de ninguém, no que se refere a regulações. A usar seus equipamentos patenteados apenas dentro das 4 paredes de seu próprio laboratório e não tentar comercializá-los. Ela conseguiu continuar evitando uma fiscalização mais minuciosa do FDA. Ao mesmo tempo, a empresa aparentava cooperar com a agência ao apoiar publicamente sua campanha para regular os exames desenvolvidos em laboratórios e voluntariamente enviou alguns de seus próprios exames, como de herpes, para que a agência aprovasse. Aí a fonte do John disse que era difícil para a agência tomar qualquer ação adversa contra uma empresa que retratava a si mesma como a maior defensora da regulação do FDA no mundo, especialmente uma que estivesse politicamente tão conectada com a Theranos. O John pensou que, primeiramente, ele estava fazendo menção ao quadro de diretores. Só que, na verdade, isso era a menor de suas preocupações. Ele demonstrou como a Elizabeth tinha ficado íntima da administração do Barack Obama. E a fonte do John a viu no lançamento da Iniciativa Presidencial de Medicina de Precisão no começo do ano, uma das várias aparições que ela tinha feito na Casa Branca nos últimos meses. A última tinha sido um jantar promovido pelo governo em honra ao primeiro-ministro japonês. E a Elizabeth foi fotografada usando um vestido preto grudado ao corpo ao lado de seu irmão. Apesar de tudo isso, as palavras dele, que encerraram a conversa, fizeram John pensar que a Theranos talvez não conseguisse enganar o FDA por mais muito tempo. Porque ele disse: "Estou muito preocupado com o que estão fazendo." Já na revista Fortune, Roger Parloff teve uma compreensão diferente da do John sobre a aprovação do exame de herpes.
Em um artigo que ele publicou no site da revista, ele escreveu que o fato era uma grande confirmação da integridade dos métodos da Theranos. Em uma entrevista por telefone que Elizabeth concedeu a ele para esse artigo, Parloff perguntou sobre um exame de ebola que a Theranos desenvolvia. E o George Shultz tinha mencionado o assunto em uma conferência alguns meses antes. Considerando que a epidemia do ebola assolava o oeste da África por mais de um ano, o Parloff pensou que um exame rápido de picada no dedo para detectar o vírus mortal poderia ser de grande utilidade para as autoridades de saúde pública e que ele estava interessado em escrever a respeito. A Elizabeth disse que esperava obter uma autorização para uso emergencial para o exame rapidamente e convidou o Parloff para ver uma demonstração ao vivo nos escritórios Boyce Schiller em Manhattan. Alguns dias depois, o Roger Parloff chegou no escritório de advocacia e foi recepcionado por Dan Edlen, um dos irmãos da fraternidade Duke que o Christian Holmes tinha lá na Theranos. E o Dan o acompanhou até uma sala de conferências onde 2 equipamentos pretos da Theranos haviam sido montados lado a lado. Eram os mini labs, não os Edsons. Por motivos que o Roger Parloff não entendeu, a Elizabeth quis que um exame de potássio também fosse incluído na demonstração. Sem dúvidas, porque o John andava fazendo muitas perguntas sobre aquele exame em particular. Aí o Dan coletou o sangue do dedo do Parloff 2 vezes. Uma máquina realizaria o exame de ebola e a outra o de potássio, segundo suas explicações. Aí o Roger perguntou a si mesmo, rapidamente: Por que um dos equipamentos não pode realizar os 2 exames simultaneamente com apenas uma amostra de sangue? Mas ele resolveu não questionar o assunto. Aí, o Roger e o Dan jogaram conversa fora enquanto esperavam pelos resultados. Após cerca de 25 minutos, os exames ainda não estavam prontos. E o Dan disse que o motivo era que as máquinas tinham acabado de ser instaladas e que precisavam esquentar. O processo do exame era demonstrado pelo escurecimento da linha de um círculo na tela digital do dispositivo, igual aos downloads de aplicativos de um iPhone. Dentro do círculo, uma porcentagem informava aos usuários quanto do teste já tinha sido realizado. Com base na lentidão que a linha de um dos círculos estava sendo preenchida, o Roger achou que aquilo levaria muitas horas a mais. Ele não podia ficar tanto tempo esperando assim. E aí ele disse ao Dan que precisava voltar ao trabalho. Aí o Roger saiu. E o Kyle Logan, o jovem engenheiro químico que tinha ganhado um prêmio acadêmico em Stanford, esse prêmio se chamava Cheney Robertson, entrou na sala de conferências. Ele tinha vindo de São Francisco no mesmo voo noturno que o Dan e estava lá para oferecer suporte técnico. Ao perceber que o Minilab, que estava realizando o exame de potássio, tinha travado nos 70%, ele tirou o cartucho e reiniciou a máquina. Ele sabia muito bem o que estava acontecendo, porque o Sunny tinha incumbido o engenheiro de software da Theranos, chamado Michael Craig, para desenvolver um aplicativo para o software do Minilab, que escondesse seu mau funcionamento dos exames. Quando algo dava errado dentro da máquina, o aplicativo entrava em cena e não permitia que uma mensagem de erro aparecesse no display digital. Em vez disso, a tela mostrava o progresso do exame, que quase não saía do lugar. Por sorte, a maior parte do exame tinha sido feita antes da avaria e o Kyle conseguiu extrair um resultado da máquina. O travamento aconteceu enquanto o dispositivo realizava o exame novamente na parte de controle de amostra. Normalmente teria sido preferível ter o resultado inicial confirmado pelo controle. Porém, o Daniel Young disse ao Kyle por telefone que não haveria problemas em deixar o exame assim nesse caso. Na ausência de dados de validação reais, a Elizabeth usava essas demonstrações para convencer os membros da diretoria e investidores potenciais e jornalistas de que o Minilab era um produto terminado e funcional. O aplicativo do Michael Craig não era o único subterfúgio usado para manter essa ilusão. Durante as demonstrações na sede, os funcionários faziam toda uma cena para colocar a amostra retirada do dedo de um visitante VIP no Minilab e esperavam até que a pessoa saísse da sala e depois levavam a amostra para alguém do laboratório que rodava o exame em um dos analisadores comerciais.
O Roger não fazia ideia de que tinham passado a perna nele. Naquela noite, ele recebeu um e-mail da Theranos com um anexo protegido por senha que continha seus resultados. Ao abrir o documento, ele ficou feliz em ver que seu exame de ebola tinha dado negativo e que os valores de potássio estavam dentro do limite normal. E ali na Califórnia, a Elizabeth e o Senny faziam os preparativos para uma apresentação maior. A Elizabeth convidou o vice-presidente da época, Joe Biden, para conhecer a unidade da Theranos em Newark, onde agora estavam tanto o laboratório clínico da Theranos quanto suas operações de fabricação do mini-leio. Foi uma jogada audaciosa, considerando que desde a saída do Alan Bean em dezembro de 2014, o laboratório estava funcionando sem um diretor próprio. Para esconder o fato, o Sunny recrutou um dermatologista chamado Sunil Dhawan para substituir o Alan na licença do Cillian do laboratório. Embora o Sunil não tivesse certificações acadêmicas e do conselho em patologia, tecnicamente ele supria as exigências estaduais e federais porque era um médico clínico e tinha supervisionado um pequeno laboratório afiliado à sua clínica de dermatologia que analisava amostras cutâneas. Porém, a verdade era que ele não estava qualificado para administrar um laboratório clínico completo. Não que isso importasse, claro. A intenção do Sunny era apenas tê-lo simbolicamente. Alguns funcionários do laboratório em Newark nunca viram o Sunil no local. Além do laboratório não ter um líder, a moral estava lá embaixo. E teve um dia ali na Theranos que a coisa ficou muito feia. Aí um belo dia o Sunny está lá trabalhando, quando um dos funcionários decide avisá-lo sobre uma bomba. Sunny, sabe aquele site Glassdoor? E ele disse, sei. O que tem? Você viu? Viu o quê? É melhor você abrir agora e ver o que está lá.